Deus e daí agora, porque é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar. O que está sendo contestado é isso. Ou seja, há uma adulteração de quem é Deus. E aí a mensagem chama a atenção para quem de fato é Deus. Por isso é que os que não estão contados entre os salvos são aqueles que não guardam os mandamentos, porque eles criaram um Deus para si, que não é o Deus da Bíblia e nem o Deus Criador. Ou seja, há um falseamento da verdade a partir disso. O restante do texto termina com a descrição da vinda de Cristo e a destruição dos ímpios. Isso é descrito aqui com a nuvem branca e assentado sobre a nuvem o Filho do Homem que tem a coroa sobre a mão e a coroa sobre a cabeça e a mão com a foice afiada, e é convidado a ceifar, porque a seara está madura. E ele ceifa quem? Os salvos. Porém, depois que a terra é ceifada, sai um outro anjo do santuário. Portanto, os salvos já foram salvos, já foram com Deus, e agora, num momento seguinte, sai um outro anjo. E esse outro anjo que sai diz: passa a foice e ceifa o resto. Ceifa ou vindima aquilo que está maduro na vide ou na videira ou na vinha disponível na terra. E ao fazer isso, vindimando as uvas, o que ele faz? Lança todos no lagar. Onde está o lagar? É o último verso do texto. Fora da cidade. Onde está a cidade? Então, vamos lá. Se eu vejo isso aqui à luz do livro de Apocalipse, o que eu descubro? A cidade só estará na terra para essa vindima acontecer quando? Depois do milênio. Então, o primeiro bloco de textos, que é a primeira foice que ceifou a terra e levou a seara madura para junto de Deus, é a vinda de Cristo e a redenção de todos os salvos, que marca desde os que estão vivos quando Cristo voltar até todos os que morreram ao longo da história crendo e serão salvos e ressuscitarão como salvos. Então todo esse grupo é levado para o céu. Ficam lá quanto? 1000 anos. Terminados os 1000 anos, todos eles voltam à terra com o quê? Que é a última descrição do livro de Apocalipse: a cidade santa. Ela desce e pousa em que lugar? Cristo toca o alto do Monte das Oliveiras, ele se fende em dois, e aquele lugar que se abre já é terra renovada, terra santa, e ali pousa a cidade. Onde estão os ímpios? Fora da cidade, que nesse momento são todos ressuscitados para receberem a sentença, e por isso vem a ordem da vindima, a ordem de passar e ceifar, porque eles ressuscitaram todos os ímpios e agora estão prontos para passar a foice, passar a ceifa. E são jogados no lagar que fica fora da cidade, porque os ímpios não podem entrar na cidade, porque na cidade só estão salvos, e a cidade é santa, e os outros são ímpios, então eles ficam fora da cidade. Portanto, a destruição dos ímpios se dá do lado de fora da cidade. Isso é curioso porque se isso se dá fora da cidade, e olha o curioso do texto, diz que a vindima produz que o sangue deles sobe até a altura do freio dos cavalos, para mostrar a quantidade de ímpios que está do lado de fora. Numa extensão, alguém está com a Bíblia da linguagem de hoje aí, se tiver, tem a medida disso aqui, 1.600 estágios, eu não me lembro mais de quanto é essa medida. Tem alguém que está com a Bíblia da linguagem de hoje, vai estar a medida em 300 km, ok. 1.600 estágios, 300 km. Tá? Então imagina esse processo, 300 km, o raio ao redor da cidade, tá? E quanta de fundura? 1,5, que é a altura do freio dos cavalos, ou seja, a altura até onde pega o freio do cavalo. Então, para ter uma ideia do que é a quantidade de ímpios de todas as épocas ressurretos nesse momento. Mas o mais curioso não é isso. Até aí é uma visão tranquila. O mais curioso é, alguns pontuam a possibilidade de perpetuidade do martírio dos ímpios, ou do sacrifício dos ímpios, ou daquilo que vai acontecer com eles em termos de castigo. Ou seja, o castigo dos ímpios será eterno, eles vão ficar queimando por toda a eternidade. A própria descrição do capítulo 14 elimina essa possibilidade. Por quê? Onde estão os ímpios? Fora da cidade, fora dos muros, ao redor da cidade. Se eles ficarem queimando eternamente, significa que todo mundo dos salvos vai viver aonde? Preso dentro da cidade sem poder sair, porque do lado de fora o que eu tenho? Os ímpios queimando por toda a eternidade. Só pensar isso já é uma cena dantesca, uma cena grotesca de se imaginar.
Imagina você, como salvo dentro da cidade, olhando seus amigos curtindo o castigo do lado de fora por toda a eternidade. Segundo, isso não é compatível com um Deus de amor. Terceiro, não é compatível com o que estava antes. Porque o que estava antes diz o quê? O processo dessa destruição é definitivo. Mais do que isso, o texto de Apocalipse descreve lá no finalzinho dele que foram feitos o quê? Novos céus e nova terra. Bom, e tudo que existia antes passou. O mar já não existe, etc. Então, quando eu olho esses textos em cadeia, o que eu percebo? Essa destruição é definitiva. Curiosamente usado dois elementos nessa destruição. Faz-se um lago de fogo e enxofre. Tem algum químico de plantão aí? Nenhum? O mais perto do químico é o farmacêutico que está ali? Fede bastante, mas existe um processo de ação nos metais, que são os elementos de maior dificuldade de destruição, na verdade impossível de serem destruídos com fogo, que é o caso dos metais nobres. Eu só destruo metais nobres de que jeito? Rompendo a liga. Como é que eu rompo a liga? Simples. Bota fogo no ouro até ele virar líquido, e aí quando ele está líquido fervente, que depurou tudo, virou o mais alto padrão de quilates do ouro, o que eu faço? Vou lá e pingo enxofre. A hora que pingo enxofre, o que acontece? Quebra a liga e vira poeira. Faz assim. Então, o que é e por que a referência bíblica traz isso? Lago de fogo e enxofre. Não vai sobrar nada. Ou seja, não vai queimar por toda a eternidade, como se sugere. Até porque fogo e enxofre não queimariam por toda a eternidade. Eles só queimariam enquanto houvesse combustível. Terminou o combustível, acabou a queima. Então assim, não tem lógica essa abordagem quando a gente junta os textos. Mas o capítulo 14 já deixa isso bem evidente pela forma como ele descreve o processo. O lagar fora da cidade, as pessoas do lado de dentro, e depois a próxima descrição do Apocalipse é que a cidade é aberta e as pessoas povoam a terra. Como é que eu vou povoar a terra se o lagar está do lado de fora? Não tem como. Não tem sentido. De qualquer forma, essa é a mensagem, ou seja, Deus vai intervir e encerrar a história do pecado. Isso é Apocalipse 14, o miolo do livro. Daqui para frente a gente vai para o detalhamento disso nos próximos capítulos, até o final da história, nos capítulos 19, 20, 21 e 22. Ok? Feito. Anota aí, próxima vez Apocalipse 15, para a gente não esquecer. Porque isso está na sequência de todas as outras descrições anteriores do capítulo 1 até o 13. E você já... Então, mas você tem outras referências de anjos que vêm e vão com mensagens ou com falas nos outros textos. Então é natural que vi outro anjo voando pelo meio do céu, numa referência específica para esse texto. Não entenda esse outro como uma sequência dentro da mesma visão. É simplesmente um pontuar. Saiu um anjo. Mas dentre tantos outros que já saíram, saiu um específico com uma mensagem. Lembra que o Apocalipse é um livro só, ele não é um capítulo isolado. Vem e vai, é um todo de livros. Tem um anjo que sai com taça, tem um anjo que sai com mensagem, tem um anjo que sai para contar as igrejas com uma carta. Entendeu? Cada um deles tem uma referência distinta. Pois é, você poderia pontuar assim os anjos aqui? Eu fiquei só por primeiro, segundo. Quais são as mensagens? Eu não entendi a época, eu não entendi qual é a pergunta exata. É época mesmo, na verdade. Período histórico, você está falando? Então vamos lá. Primeira mensagem angélica, ela traz o quê? O Evangelho eterno. A Bíblia pontua que esse Evangelho eterno, nas referências que a gente tem das outras profecias que apontam para essa mesma referência, se eu pegar Mateus 24, verso 14, se eu pegar Daniel capítulo 8 e capítulo 7 juntos com as profecias do fim do período medieval e início do juízo, todas as profecias juntas me mostram um encadeamento temporal. Então eu tenho o momento da igreja apostólica, depois eu tenho os momentos de perseguição, aí eu tenho o início do período medieval. Quando começa o período medieval, eu tenho o absolutismo cristão derrubando todas as verdades instituídas da Bíblia e solidificando o paganismo e o sincretismo religioso para dentro do cristianismo.
o que acontece com a verdade de Deus? Ela quase que se extingue na Terra, porque eu vou ter cristãos perseguindo cristãos, chamando os cristãos que criam na Bíblia de hereges, extinguindo a Bíblia da mão de todos e eliminando qualquer possibilidade de acesso e interpretação da Bíblia pela pessoa comum. Então, elimina a verdade da Terra. Quando termina esse poder, o que diz o texto? Abre-se dois leques de coisas. Um deles, o secularismo, ateísmo e modernidade científica, e do outro lado o quê? A revitalização da mensagem de Deus. Daniel capítulo 12 descreve o aumento da ciência a respeito da palavra de Deus e particularmente das profecias do livro de Daniel, que seria aberto a partir de 1798, quando a Bíblia voltasse à mão dos povos. Então a primeira das mensagens angélicas, ela está em que período? A partir de 1798 e segue até a segunda. Quando é que a segunda mensagem angélica? Ela na realidade ela não é um ponto, mas é um período, que é quando começa a se desmascarar a Babilônia, que já está conformada, ou seja, já foi apresentada. Então quando Babilônia se reveste de autoridade e cresce em autoridade contra a verdade de novo, vem o derramamento do Espírito Santo e desmascara a Babilônia. E aí vem uma mensagem: caiu a grande Babilônia. Ela é desmascarada porque a verdade de Deus passa a ser proclamada de forma avassaladora na Terra. Ela já vem sendo proclamada desde 1798, mas chega um momento que o Espírito Santo derrama poder especial. Joel capítulo 2 descreve essa cena, e aí termina a obra de Deus. Esse desmascarar da falsidade de Babilônia é descrito no segundo anjo. Portanto, isso está para frente da gente. A terceira mensagem angélica já é o momento da vinda de Jesus. Aliás, um pouquinho antes dela, que é a distinção dos povos. Quem ficou com a besta e a sua imagem e quem ficou com Deus, para dar vazão a Deus poder selecionar o seu povo. Por isso vem nas nuvens do céu o Filho do Homem com a foice para ceifar. Okay? Então assim, os tempos disso nós estamos vivendo a primeira das três mensagens e nas portas da segunda. A terceira é em seguida a segunda, o tempo ali é curtinho. O tempo maior é o que a gente está vivendo agora. Vamos falar que a Babilônia, quer dizer que desmascarou-se